Olá, tudo bem contigo, com a tua família? Estou dando início a uma nova série e vai ser no livro de Provérbios. E o objetivo dessa série, né, e por isso que vai acompanhar o nome e como título Orando em Provérbios, eu vou trabalhando os versículos, vou trabalhando algumas porções para que a gente possa aprender as verdades de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz um peso diferenciado da maioria dos outros livros. Primeiro porque é um livro de instrução, não é um livro profético, não é um livro de promessas, não é um livro evangelístico. Não é? Então, Provérbios vem com o propósito de nos instruir, nos ensinar, nos moldar, não é? Dentro do comportamento padrão. E aí vem um peso muito grande no livro de Provérbios, porque todos esses moldes de comportamento, todas essas atitudes e ações necessárias e importantes, elas são reveladas pelo próprio Deus para que a gente se amolde à vontade dele, mesmo que isso não seja uma profecia. Então, o livro de Provérbios traz esse peso porque ele procura instruir, procura estabelecer alguns padrões, né, e procura trazer para nós um modelo de vida que seja naturalmente, né, abençoada por Deus e que possa trazer resultados positivos a nós, a nossa família, os que estão perto de nós, a sociedade e a comunidade. Tá? Então, nós vamos começar o livro de Provérbios aí nos 6 primeiros versos e nós temos esse tema. Tá? Então, me acompanha aí, porque o propósito é ser diário, mas eu não sei se eu vou dar conta de fazer diariamente. Então já assine, se inscreva no canal, né? Marque lá os sininhos lá para que você receba as notificações e quando for publicado. E fique livre também para compartilhar, fique livre aí também para mandar para outras pessoas. Então vamos lá, Provérbios capítulo 1, os versos de 1 a 6. Diz então: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. É esse o objetivo do livro de Provérbios que nós temos aqui, né, e que vamos ver. Então, eu separei aqui, né, e apenas para nível didático, para a gente poder aqui entender. Primeiro, a autoria. A autoria está bem clara aí, Provérbios de Salomão, né, o filho de Davi, rei de Israel. Então, a gente vai encontrar lá em 2 Reis, que vai descrever de que Salomão escreveu muitos provérbios, escreveu muitos cânticos. E entre esses muitos escritos, nós temos alguns que o próprio Deus usou como revelação para a instrução minha e sua. Então, o autor sendo Salomão, vem então os objetivos, né, e os propósitos do livro. E eu separei os propósitos, ou classifiquei eles em dois aqui. Primeiro, propósitos gerais. Você vai encontrar aí do verso 2 ao verso 4 esses propósitos. Então, o primeiro propósito, que é o propósito geral, né, dentro da classificação que eu fiz, diz: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Por que eu classifiquei como geral? Porque ele pega um apanhado, né, e a gente vai ver aqui no final do verso 4, ele vai pegar as pessoas de maneira geral. Vai pegar os simples, que a ideia do simples aqui são pessoas que necessariamente não têm proeminência, né? Não têm nenhum tipo de característica ou de envolvimento social, né? De alta patente, de grande importância. Se trata aqui do simples, que também pode se entender aqueles que têm pouca instrução, que a gente vai ver depois um comparativo com isso, né? De pouca instrução, mas também chama a atenção dos jovens, né? Da juventude em si, daqueles que estão na flor da idade. Então, o objetivo é para que essas pessoas possam desenvolver uma habilidade e possam desenvolver uma vida prática e essencial e coerente. Então, aprender sabedoria e ensino, aprender palavras de inteligência, obter o ensino e o bom proceder, obter justiça, juízo e equidade, não é? E então ser prudente, aqueles que são
maioria da sociedade, né, aqueles que não têm proeminência, que não têm destaque na sociedade, para que esses sejam prudentes, e trazer conhecimento e discernimento, ou bom senso aos jovens, não é? Porque os jovens às vezes são muito desbaratados aí, e faz o que tem, e a filosofia do mundo atual é seja feliz, faça o que você tem vontade, e aí os jovens acabam achando que de fato podem fazer tudo e que não tem resultados ou que não tem consequências as coisas que fazem, porque o importante é ser feliz e ser jovem. Então, é dar bom senso a essas pessoas. E o segundo, a classificação que eu dei, é o propósito avançado, porque aí vejam que o texto de Salomão agora diz assim: então, para que os sábios ouçam, está falando dos sábios, e cresçam em prudência, e que o instruído adquira habilidade. Não é? Então, observem que agora já avançou. Então, enquanto era o simples e o jovem, agora está se falando daqueles que são sábios e são entendidos, aqueles que têm a sua inteligência evoluída, né? Ou que são pessoas proeminentes na sociedade, de influência, né? Esse pessoal assim dessa linha aí. Então observem que ele vai trazer. Para quê? Para entender provérbios e palavras dos enigmas dos sábios. O verso 6 termina, então, já nos encaminhando do que a gente vai ver no verso 7, mas isso é para o próximo vídeo, nos encaminhando de que existe uma sabedoria, um entendimento, uma habilidade, um conhecimento, existe uma instrução que vai além do que o ser humano pode ter, que o destaque ou que o separe, não é? Ou que coloque em proeminência. Então observe que desses primeiros 6 versos está fazendo uma separação, mas ao mesmo tempo está apontando de que todo mundo, sem exceção, não importa o grau de instrução, não importa a idade e a experiência de vida que tenha, todos precisam da instrução do Senhor, todos precisam da instrução de provérbios, todos precisam dessa revelação para que todos se tornem prudentes, sensatos e com certeza a gente tenha uma sociedade, uma cultura e uma vida comunitária muito mais saudável, muito mais eficiente, não é? Com justiça, com juízo, com equidade, que todos nós precisamos. Então é um livro e uma revelação de Deus útil a todo mundo, e mesmo aqueles que talvez se sintam inteligentes demais e acima do restante da raça humana, essas pessoas também precisam e recebem a orientação de Deus, porque Deus é misericordioso e é bondoso. Vamos orar? Deus bondoso, santo, nós te louvamos, porque podemos ver no livro de Provérbios, como toda a revelação da tua palavra, de que nós precisamos ser instruídos e a melhor instrução que podemos ter é aquela que vem do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Nos ajude, Deus, a considerar e a respeitar o ensino que vem do livro de Provérbios. Nos ajude nos dias que estaremos juntos, para que de fato esses ensinos entrem na nossa vida e assim tenhamos uma vida melhor, tenhamos uma vida de obediência ao Senhor e a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa família possa ser estabelecida e possa viver uma vida saudável, porque vivemos de acordo com o projeto e os planos do Senhor, vindo aqui do livro de Provérbios. Nos ajude, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, se inscreva no canal, marque o sininho, compartilhe esse vídeo e até o próximo, querendo Deus, e me segue que eu te ensino pelo caminho.